Reunião de chanceleres dos BRICS acontece no Brasil, tendo uma importante marca de um reforço da multilateralidade e até a Rússia colocando que o Brasil pode ser um país importante para resolver grandes conflitos internacionais. Enquanto isso, temos um grande apagão, Portugal e Espanha, mas também trechos da Itália, Alemanha e da França, com a Ucrânia oferecendo ajuda, falando que tem experiência contra ataques a posições energéticas. Falar um pouquinho também sobre a importante eleição que está rolando no Canadá, sendo que nós temos o Partido Liberal sendo um inimigo do Trump contra os conservadores aliados do governo Trump e o Trump garantindo que não faz sentido o Canadá não ser o 51º estado americano. Enquanto isso, temos também o Putin anunciando um cessar-fogo para o conflito entre Rússia e Ucrânia nos dias 8, 9 e 10. Será que Ucrânia e Estados Unidos gostaram desse papo? Vai lembrar, pessoal, que nós temos até o próprio Trump garantindo que o Zelensky aparentemente está pronto para desistir do território da Crimeia. Falar um pouquinho também sobre a situação do Putin, que agradece o Kim Jong-un pela sua solicitação, pelo envio de militares para combater em Kursk, território que foi reconquistado pelos russos, enquanto Trump garante que pode fazer com que os cidadãos americanos não paguem mais o seu imposto de renda. Isso se as políticas tarifárias derem certo. Mas enquanto ele garante que a China está negociando, telefonando para ele, nós temos a China falando que não telefonou e ainda colocando que é facilmente superado essa dependência do mercado americano e o Brasil pode ter um papel decisivo. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Trump que garante que dessa vez ele é o dono dos Estados Unidos e também do mundo, e o Paquistão, que anuncia que a Índia está prestes a fazer uma incursão no seu território e que a guerra deve começar em no máximo 3 dias. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad é parceiraça aqui do canal e presta atenção que eles prorrogaram hoje é o último dia para você comprar dólares com até 30 centavos de desconto. Cara, sim, a Nomad conquistou, 3 milhões de usuários usando as suas plataformas, é a maior e melhor conta internacional do Brasil, só divulgo produtos que eu uso e tenho certeza da qualidade, ou serviços também, como por exemplo, o serviço da Nomad, e você utilizando o cupom Ricardo3M, você baixa ali o aplicativo. Se você, galera, nos primeiros 15 dias que você criar sua conta, você comprar de 500 a 1.500 dólares, você vai ter acesso a 30 centavos de desconto por dólar comprado. Vocês têm noção, galera? Sei lá, se o dólar tá 5,65, você paga 5,35. E nesse momento de queda do dólar, geralmente é o que eu utilizo para diversificar minhas posições. Claro que não é uma recomendação de investimentos, mas é o que eu faço. Além disso, a Nomad, ela pode ser utilizada em mais de 180 países, em viagens internacionais, e você pode ter acesso também ao cartão Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso. Vou pagando ali minhas contas, ganhando cashback dolarizado, ganhando pontos que não expiram, tenho acesso ao Nomad Lounge e vários outros benefícios. Então não perde a oportunidade, só até hoje, pessoal, baixa o aplicativo, tá? Para ter acesso até 30 centavos de desconto por dólar que você comprar. De verdade, é uma promoção assim, única e que não vai se repetir. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, nós tivemos hoje uma reunião super importante dos BRICS, lembrando que o Brasil, esse ano, está na presidência da organização. E como presidente, a gente sabe que geralmente é o presidente, o país está na presidência, que define quais são as pautas prioritárias, o que vai ser discutido. É um momento em que os BRICS estão em pleno processo de expansão, não só em questão de novos membros, como Irã, o Iêmen, como, por exemplo, a Etiópia, o Egito, a Indonésia, por exemplo, recém-ingressa, como também, agora, além dos 11 países membros, 9 países que estão sendo convidados. É um momento de expansão geopolítica, de uma mudança de paradigma do que significa os BRICS. Se quando o termo foi cunhado lá nos anos 2000, pelo Jim O'Neill, que era o representante da Goldman Sachs, era Brasil, Rússia, Índia e China, os chamados países baleia, países emergentes, países que apresentavam ótimas condições para receber investimentos internacionais e que seriam, teoricamente, os países do século XXI, hoje o grupo deixou de falar só sobre questões econômicas e está focando muito mais em ser um grupo que fala sobre aspectos geopolíticos. Se a gente tem o grupo dos países desenvolvidos, que é o G7, nós temos em oposição os BRICS, que tendem, que querem ser a voz dos países emergentes, alegando que querem democratizar a geopolítica internacional.
Não democratizar porque os países são democráticos, mas sim porque alegam que os países emergentes e subdesenvolvidos nunca tiveram voz e que agora os BRICS podem ser o megafone, né, dos países ditos aí emergentes. E o Brasil, na presidência, colocou Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, alegou que mecanismos internacionais permanecem lentos, politizados e às vezes até mesmo paralisados. Nesse papel, os BRICS têm um papel vital a desempenhar no reforço dos princípios internacionais, na solução pacífica das controvérsias e, claro, na promoção das reformas de organizações multilaterais, em particular o Conselho de Segurança da ONU. A gente já tinha visto o Brasil cumprir esse papel no ano passado, quando o Brasil esteve na presidência do G20, o G20 financeiro. E aí a mesma coisa, o Brasil que pautou os temas que seriam discutidos. Nós criticamos o FMI e o Banco Mundial, alegando que são organizações importantes que financiam países que precisam de investimentos em infraestrutura, situação de crise econômica, mas que exigem contramedidas muito radicais, políticas de austeridade, corte de gastos públicos, privatizações e por aí vai. O Brasil ofereceu uma alternativa a isso, que é o NDB, o Banco dos BRICS, que quer ser uma alternativa ao FMI. Além disso, o Brasil também criticou o próprio papel da ONU, alegando que a ONU foi criada em 1945, na Conferência de São Francisco, e dentro daquele contexto o mundo era muito menos complexo do que é hoje. Poxa, hoje nós temos mais de 190, estados ali representados na ONU, quando pouco mais de 40, pouco menos de 50 assinaram a Carta da ONU em 1945. Então, hoje, o Conselho de Segurança Permanente hoje, feito por Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China, talvez não responda mais aos anseios da geopolítica contemporânea. Poxa, se for pensar, o Conselho de Segurança, que é um órgão que teoricamente preza pela paz mundial, é formado pelos países que principalmente causam as guerras no mundo, convenhamos. Além disso, hoje o continente mais conflituoso do mundo é o continente africano. Cadê um país da África para deliberar sobre um conflito que acontece lá no Chifre da África ou que acontece no Sahel? Poxa, quem vai deliberar sobre isso? Rússia e Estados Unidos? Entende? Óbvio que é uma visão muito mais imperialista e que não coincide com a geopolítica do século XXI. Então nós temos anseios de uma reforma do Conselho de Segurança, com o fim do poder de veto e a entrada de novos membros. E o Brasil, claro, quer se colocar como um dos países que mais preza por essas questões. O Brasil colocou, por exemplo, preocupações com a volta dos bombardeios e a obstrução da ajuda humanitária que acontece em Gaza, colocando como inaceitável. Tá certo também, né, que o Brasil até se reuniu com Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que acabou de falar que a Rússia não vai paralisar os seus ataques a pontos militares da Ucrânia. E a gente sabe que Ucrânia e Rússia fazem ataques não só a pontos militares, mas também a pontos civis. E o Brasil, querendo se colocar como essa liderança geopolítica internacional, se mostrando como um país da neutralidade, da mediação, também falou que tem preocupações com a guerra de gangues que existe no Haiti, com o que acontece, por exemplo, na República Democrática do Congo e Ruanda, falou sobre as questões do chifre africano, da questão do Sahel, ou seja, o Brasil deu bem aquele discurso diplomático, querendo se colocar como um país responsável que pode mediar situações internacionais. Ou seja, aparentemente a principal pauta que o Brasil vai colocar é o reforço da multilateralidade e, novamente, o reforço ou as mudanças nos organismos multilaterais. Lembrando que dos BRICS, China e Rússia fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Será que eles apoiam a entrada do Brasil? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também notícias super importantes sobre o apagão, misterioso apagão que acontece em Portugal e Espanha, que assim causou um baita tumulto nesses dois países. Mas não só, porque a rede elétrica europeia ela é bastante interconectada e a gente teve também apagões relatados, parte ali da Itália, da Alemanha, também parte no território da França. Mas aparentemente, de novo, é tudo muito preliminar, cada país fala uma coisa, principalmente Portugal e Espanha, que tem versões bem diferentes, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, sobre o motivo. Aparentemente uma falha na rede espanhola. Portugal até fala que a falha na rede espanhola foi por um raro fenômeno atmosférico, que eles chamaram de vibração atmosférica induzida. Segundo Portugal, as oscilações nas linhas de alta tensão devido às variações de temperatura do interior da Espanha é que teriam causado essas falhas de sincronização entre os sistemas elétricos. A Espanha, até mesmo pela mídia oficial, não fala nada sobre isso. Fala que as investigações continuam e que não estaria descartado algum tipo de ataque cibernético, ou seja, uma guerra híbrida.
Será que foram os russos, os chineses, os iranianos? Enfim, né, galera? Eu não sei, tá? Óbvio que eu tô especulando aqui, mas, pelo menos, segundo a Espanha, não tem confirmação, os outros países também não falam sobre o assunto. É fato, pessoal, que enquanto Portugal fala que a normalização de toda a rede elétrica pode demorar até uma semana, a Espanha fala que questão de 6 horas ou 10 horas deve estar tudo pelo menos ali parcialmente resolvido. Se houver maiores explicações sobre o que de fato aconteceu, eu trago para vocês. Portugal está tentando colocar, né, ou está justificando, também por conta dessas mudanças que acontecem no clima do planeta. A Espanha já vem passando por variações severas, a própria questão, por exemplo, do aumento do preço do azeite tem muito a ver com a produção de olivas, que acontece no território espanhol, que é o maior produtor, e por conta das mudanças, aquecimento, o tempo mais seco, aquele clima mediterrâneo, né, do sul da Europa, também no sul da Espanha, e o interior da Espanha, uma região que tem mais continentalidade, ou seja, mais amplitude térmica, mais variação de temperatura, pode ter agravado esse fenômeno. De novo, não é solidificado. Se tiver mais novidades, prometo que eu trago aqui para vocês. Mas a Ucrânia, e não sei se foi de bom grado ou meio que para tentar aparecer nesse momento de caos no continente europeu, a Ucrânia ofereceu ajuda, colocando que tem ampla experiência após os ataques que a Rússia fez às centrais elétricas do seu país. Então a Ucrânia se colocou na posição de oferecer ajuda para a restauração da rede elétrica do continente europeu, pelo menos ali da Península Ibérica. Será, pessoal, que os ucranianos podem oferecer algum tipo de know-how? Aliás, o que você aposta, hein? Falhas humanas? Falhas, entre aspas, né, atmosféricas ou algum tipo de cyberataque aí de algum país, hein? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes relacionadas às eleições que hoje estão rolando no Canadá. São dois partidos opostos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Se eu gravasse para vocês esse vídeo, sei lá, há 5 meses atrás, era praticamente consolidado o resultado. Teríamos o Partido Conservador com mais de 80% das intenções de voto. Hoje, o partido do Mark Carney, que é o Partido Liberal, conta com 44%, enquanto o Partido Conservador conta com 38% dos votos. Em 5 meses, termos uma mudança tão significativa das intenções de voto é porque algo muito grande deve ter acontecido. E, aliás, aconteceu. Esse algo muito grande chama-se Donald Trump. O antigo primeiro-ministro do Canadá, que era do Partido Liberal, estava sendo amplamente criticado, tanto pelas suas pautas progressistas, como também por conta da gestão econômica do país. Poxa, o Canadá voltou a ter uma inflação nos alimentos, inflação na moradia, claro, redução do poder de compra da população, e isso começou a desagradar a população canadense. Poxa, ele foi tão pressionado que ele até renunciou ao cargo antes do fim do seu governo. E aí, quem veio substituir foi o Mark Carney, que é uma figura que ela não é uma figura política. Claro que político ele é porque está concorrendo agora, né? Mas o que eu quero dizer é que ele é visto pela população canadense como uma figura mais técnica. Por exemplo, em meados ali da crise de 2008, ele esteve na gestão do Banco Central do Canadá para ajudar a fazer com que o Canadá não sentisse tanto assim os impactos da crise econômica. Isso porque a crise foi nos Estados Unidos e o Canadá, é parceiraço comercial dos americanos. Quando rolou o processo do Brexit, também, galera, o Reino Unido, ele pegou o Mark Carney para ajudar a mitigar ali os efeitos, né, das possíveis consequências econômicas do processo de isolamento econômico do Reino Unido. E ele foi relativamente bem sucedido nos dois casos. Então ele é visto como um cara mais técnico e mesmo menos político. Tanto que ele fala, né, eu não tenho nenhuma relação com o governo do Justin Trudeau. Aliás, se os conservadores já me chamaram no passado, por exemplo, para fazer parte do governo deles. Então ele é visto como um cara mais neutro. Então, se havia reclamações em relação à pauta progressista do Justin Trudeau e ele ser um cara que agiu mal no sentido econômico, agora não tem mais essa justificativa. O cara mais moderado está indo para o caminho do Partido Liberal. Já os conservadores, eles são vistos, ainda mais na figura do Pierre Poilievre, que é o atual candidato, né, para ser ali o primeiro-ministro do Canadá, como se fosse uma espécie de mini-Trump. Ele tem uma agenda bem forte antiprogressista, ele era bastante aliado também, exaltava bastante o Trump, só que o Trump começou a falar, não, o Canadá vai ser o 51º estado, a gente vai boicotar os canadenses, postou fotinho ali, né, com inteligência artificial, fincando a bandeira dos Estados Unidos no território do Canadá, e a população canadense viu isso com péssimos olhos. Eu até trouxe para vocês que hoje a maior parte da população canadense enxerga os Estados Unidos como inimigos geopolíticos, não como aliados políticos.
Poxa, galera, para o Canadá, isso claro que é uma grande reviravolta política, entende? E é dentro desse contexto que o Partido Conservador começou a perder popularidade e o Partido Liberal começou a ter um aumento da sua popularidade. Hoje os conservadores são vistos como amiguinhos do Trump e os liberais são vistos como uma postura mais combativa contra o governo Trump. E ainda tem o Mark Carney, que é um cara, entre aspas, um pouco mais técnico, possivelmente ele vai ser o primeiro-ministro do país. E o Trump deu de novo aquela mensagem polêmica dele, né? Ele colocou nas redes sociais que ele deseja uma ótima sorte ao Canadá, que eles elejam um homem que vai cortar impostos pela metade, que vai aumentar o poder militar gratuitamente do país e fazer com que todos os setores industriais, seja de papel, celulose, siderúrgica, quadripliquem, sem tarifas extras. E aí começou a colocar, né? Chega de linhas artificiais. Veja como o território seria lindo. Acesso livre, sem fronteiras. Os Estados Unidos não podem mais subsidiar o Canadá, a não ser que o Canadá seja o nosso 51º estado. Ou seja, aproveitou para dar aquela cutucadinha que deseja que o Canadá seja anexado ao território americano. Essas eleições do Canadá agora vão contar com 29 milhões de pessoas para eleger 343 novos deputados que vão conseguir eleger aí o primeiro-ministro. Será que teremos mais uma vez um liberal no poder ou um conservador, hein? Já quando a gente fala, pessoal, sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, o Putin deu uma notícia importante. Anunciou um cessar-fogo, só que calma, um cessar-fogo provisório. Um cessar-fogo do dia 8 até o dia 10. Lembrando que nesse período o Putin também vai comemorar faz 80 anos agora, né? O 80º aniversário que a gente tem do Dia da Vitória, pelo menos para os soviéticos, claro, tá? Esse dia, ele vai ser comemorado e a gente tem o Putin anunciando que esse cessar-fogo é só por questões humanitárias, razões humanitárias. Mas a gente sabe, não dá para desconsiderar, que o Trump recentemente fez críticas em relação ao Putin, alegando que não entende porque ele estava disparando mísseis, disparando ali drones contra o território ucraniano. A própria Karoline Leavitt, por exemplo, que é a porta-voz do governo Trump, falou que estava decepcionado com os dois líderes, porque aparentemente nem a Rússia nem a Ucrânia desejavam fazer um processo de paz. E na reunião que aconteceu em Roma, em meio ao velório ali, né, ao funeral do Papa, a gente teve uma figura, galera, importante, que foi a reunião entre os dois, em que o próprio Trump colocou que o Zelensky hoje já está um pouco mais calmo e aparentemente quer um acordo. Então, vejo eu que esse cessar-fogo é até para evitar, porque o que a Rússia colocou? A gente vai fazer um cessar-fogo. Se a Ucrânia não cumprir, a gente vai atacar os ucranianos, claro. Então, assim, no dia que é interessante para a Rússia, ela anunciar um cessar-fogo, até para evitar que a Ucrânia ataque os russos, e caso a Ucrânia realmente faça o ataque, o que a Rússia pode falar? Tá vendo? Eu propus o cessar-fogo aqui, ó. Eu tô disposto à paz. Sabe quem não quer? O Zelensky, que está me atacando, inclusive num dia que tem vários líderes mundiais, possivelmente o Lula vai estar, o Xi Jinping, o Aliyev do Azerbaijão, outras lideranças vão estar lá para o dia da vitória. A Karoline Leavitt colocou, que é a porta-voz do governo Trump, que o governo americano não ficou tão satisfeito assim, porque o que eles esperam é um cessar-fogo definitivo e não exatamente um cessar-fogo provisório. Mas enfim, né? Foram as palavras do Putin, vamos ver se a Ucrânia vai respeitar pelo menos esse cessar-fogo aí provisório. E enquanto isso, galera, a gente teve uma entrevista bem rapidinha, né? Na verdade, uma questão meio polêmica, porque eu trouxe para vocês que o Trump, ele tinha alegado, né? Que uma das coisas que ele queria para fazer um processo de paz era que o Zelensky aceitasse que a Crimeia não pertence mais à Ucrânia. Até porque o Trump sempre coloca que isso aconteceu, poxa, foi de 2013 para 2014. Faz 11 anos aí já, né, que esse processo aconteceu. E ele fala que não dispararam um tiro. Então, porque hoje o Zelensky quer que eu ajude ele a reconquistar a Crimeia, se lá no passado Obama e Ucrânia não fizeram nenhuma força para retomar o território da Crimeia para a Ucrânia. E aí, quando ele foi perguntado, porque, poxa, então quer dizer que você está se aproximando do Zelensky? Então quer dizer que o Zelensky desistiu da Crimeia? Segundo ele, tá? O Zelensky está pronto para desistir da Crimeia? Acho que sim. Aliás, isso foi há 12 anos. Falem com Obama, eles não dispararam nenhum tiro. Não sei se ele falou só para fugir da pergunta, se de fato está disposto ou se não está, mas segundo ele, aparentemente o Zelensky está disposto a abrir mão da Crimeia.
Vale lembrar que o Zelensky já tinha afirmado no passado que não faria isso, porque isso é anticonstitucional. A Constituição da Ucrânia fala que você não pode dividir ou perder parte do território ucraniano, pelo menos não, sem uma mobilização do parlamento que vai colocar para referendo, ou seja, votação popular. Não é o presidente que define isso, né? O presidente não é um ditador, ele manda no país. Então, isso deveria vir pelas vias políticas e também pela consulta popular. Quem tá certo? Será que o Trump falou só da boca para fora? Cara, é muito difícil a gente saber. Enquanto isso, em relação à própria questão da ajuda que a Rússia deu para a Coreia do Norte e vice-versa, a gente sabe que recentemente Kim Jong-un e Putin, eles assinaram um tratado de defesa mútua, de compartilhamento de informações, equipamentos, tal. A Rússia compartilhou, por exemplo, tecnologias nucleares e tecnologia de satélite, e a Coreia do Norte, em troca, mandou militares para o campo de batalha na Rússia e também mandou inventário, munições, equipamentos, tal. E isso era negado, assim, até poucos dias atrás. Eu compartilhei com vocês que anteontem o Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior russo, e o Putin tiveram uma conversa ali franca, inclusive uma conversa aberta, né, mostrada ao público, em que o Gerasimov ele confirmou realmente tropas da Coreia do Norte lutarem em favor dos russos. E o Putin, ele usou hoje o espaço para agradecer, colocando inclusive que ele pode retribuir o favor em um futuro próximo, o que, claro, coloca um grande alerta em Japão, que já tem rivalidades com a Rússia, coloca um grande alerta na Coreia do Sul também, coloca alerta toda aquela região da Península Coreana, porque ter a presença de militares russos com a promessa de defender a Coreia do Norte, aí o conflito já escala para uma coisa muito maior. É que nem você pensar, por exemplo, que hoje nós temos exercícios militares sendo feitos constantemente com militares americanos e militares sul-coreanos, na Coreia do Sul, próximo da Península Coreana. Mesma coisa do Japão, que tem uma aliança militar importante com os americanos. Se a Rússia se envolver também e não deixar a Coreia do Norte mais isolada, é claro que isso vira uma proxy war também, uma guerra de procuração mais efetiva. E aí o próprio Putin colocou que os nossos amigos, ou seja, os sul-coreanos, norte-coreanos, perdão, agiram guiados pelo sentimento de solidariedade, justiça e camaradagem. Estamos profundamente gratos a Kim Jong-un. Lembrando que essa ajuda foi feita para a Rússia reconquistar o território de Kursk, que foi invadido em agosto do ano passado pela Ucrânia. A Ucrânia pretendia mostrar uma fragilidade da Rússia e eventualmente usar também o território de Kursk como moeda de troca numa negociação. A Rússia ter reconquistado Kursk, claro que é importante, né? Porque hoje a Rússia tem um domínio muito maior de um território que poderia ser utilizado aí pelos ucranianos. Ah, não, a gente exige Kherson, exige, sei lá, Zaporizhia, em troca do território de Kursk. Enquanto isso, galera, tivemos também o Trump anunciando uma medida polêmica que ele já tinha falado durante a sua campanha eleitoral e que aparentemente ele quer levar a sério, não sei se vai dar exatamente certo, tá? Ele falou que ele pretende zerar o imposto de renda dos cidadãos americanos. Pelo menos, o seu foco inicial é aqueles que arrecadam menos de $200 mil por ano, ou seja, convenhamos, uma grande parcela aí da população americana. E como que ele vai fazer isso? Com as tarifas. Ele sempre deixou muito claro, né? Hoje, o que os Estados Unidos faz, segundo o seu pensamento? A gente vem arrecadando cada vez mais impostos, fazendo com que a população americana sustente projetos no exterior. Mandar tropas para a Ucrânia, gastar com SAD, por exemplo, em programas sociais, filantrópicos, etc., com a OMS, com o Acordo de Paris. Ou seja, a sociedade americana está sustentando uma infraestrutura global. O que ele quer, na verdade, é que os outros países sustentem a sociedade americana. Então ele alega que esse monte de tarifa que vai ser colocado em cima de produto estrangeiro, a ideia é aumentar o valor da arrecadação, fazer com que os impostos sejam reduzidos no mercado interno. Ou seja, o dinheiro de fora vai sustentar a população americana e não a população americana sustentar os outros países. Na minha concepção, daria super certo no mundo ideal. No mundo prático, o que a gente percebe é que existem países que não estão dispostos a negociar, a União Europeia está buscando mercados alternativos, a China também, o Canadá está se voltando país contra os Estados Unidos. Ou seja, teoricamente, se todos os países continuassem com o comércio frente aos Estados Unidos, daria certo. Mas se os países decidem comprar uma guerra comercial com os Estados Unidos, é fato que isso pode gerar uma inflação no mercado americano, uma subida da taxa de juros, que para uma sociedade tão consumista,
significa redução do poder de consumo e até uma estagnação econômica. Então, de novo, né? É o plano do Trump. Vai dar certo? Não sei. Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. O Trump falou que já está dando certo. Ele alega que, nesse momento, vários empregos já estão sendo criados e plantas industriais, zonas fabris já estão sendo desenvolvidas. Os Estados Unidos vai se reindustrializar. Ele alega que China e Estados Unidos já estão negociando, que o Xi Jinping já telefonou. Hoje a China mais uma vez falou, tá? Nós não telefonamos para o governo Trump, não estamos em negociação. E, aliás, deu uma entrevista polêmica ainda, colocando que hoje é super fácil substituir o principal produto que é destinado aí pelos Estados Unidos, que são os grãos. Até colocou o Brasil no meio da conversa, né? O Brasil, por exemplo, é uma alternativa aos grãos americanos. Eu imagino o Brasil, né? Ô China, evita falar essas coisas muito alto, né? Fala um pouquinho mais baixo, tal, que eu não quero comprar briga com os Estados Unidos. Por quê, galera? Porque assim, a China meio que jogou na cara, tá? Estados Unidos, vocês vendem o quê? É soja, é milho? Pô, beleza, o Brasil pode vender isso pra gente. Colocando dados, apresentou que o Brasil já aumentou sua exportação agora para o mês de abril em 34% de soja para os Estados Unidos. E que os grãos oferecidos pelos americanos podem ser comprados em vários países diferentes. Mais ou menos deixando claro que talvez para os americanos não seja tão fácil substituir os produtos chineses, principalmente os minerais terras raras, como é fácil para os chineses substituírem os produtos americanos, tá? A China confirmou também que vem reduzindo a compra de soja progressivamente desde que os Estados Unidos traíram a confiança do comércio internacional lá no primeiro governo Trump, em que a gente também teve uma guerra comercial, mas alegam que então que já vem se preparando em longo prazo. Claro que é uma guerra híbrida em todos os fatores. Claro que não é, então a China não depende dos Estados Unidos? Claro que depende, né? Claro que depende. Mas essa fala é também utilizada como poder de convencimento aí dos chineses. Enquanto isso, galera, tivemos também o Trump dando mais uma entrevista polêmica, dessa vez falando sobre a sua influência global, que já ratifica o que eu tinha colocado para vocês do passado, mas assim, nunca melhor, né, do que o Trump colocando isso como a verdade. Ele alegou que nesse segundo mandato, ele é o presidente e o dono dos Estados Unidos e do mundo. Em que sentido, professor? No primeiro governo Trump, no seu primeiro mandato ali presidencial, ele era um político de primeira carreira, né, de primeiro mandato ali e tal, e ele, até porque não tinha todo o apoio também do parlamento americano, não conseguia colocar todas as suas políticas em vigor. Vide o caso, por exemplo, né, do muro, que o parlamento nunca aprovou as contas para ser construído, reforçado, o muro inteligente que ele queria fazer. Mas ele também tinha uma certa resistência dentro do partido. Então, figuras como, por exemplo, Mike Pompeo eram figuras muito mais republicanas do que exatamente trumpista. E ele se ancorou muito em figuras tradicionais do Partido Republicano, que são mais liberais, um pouco mais conservadores, em detrimento das figuras atuais. Se a gente pega hoje figuras como Pete Hegseth, o próprio Marco Rubio, por exemplo, mas o Marco Rubio, o Pete Hegseth, o próprio J.D. Vance já criticaram o Trump no passado, e eu concordo com isso. Mas hoje eles são vistos como os MAGA ali, né? O cara não é republicano, o cara é trumpista, o cara é Make America Great Again. Então hoje ele alega que ele se cercou de políticos que pensam como ele, que querem fazer suas políticas públicas, ao contrário de alguns traidores lá do seu primeiro governo, e vai lembrar que dessa vez ele tem apoio generalizado nos Estados Unidos. Suprema Corte é de maioria conservadora, o parlamento hoje, tanto o Senado como a Câmara, é de maioria também republicana, e os governadores americanos são de maioria também republicana. Só que também, ele apresenta hoje o pior índice de popularidade nos 100 primeiros dias de governo dos últimos anos, das últimas décadas nos Estados Unidos. The midterm elections estão aí, ano que vem. Se ele perder o controle da Câmara, claro que isso vai impactar muito no seu segundo período, né, a segunda metade aí do seu governo, então é bom ele aumentar a popularidade num futuro próximo. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também sobre o Paquistão, que alega que a Índia vai fazer uma incursão no seu território em um futuro próximo, alegando inclusive que isso deve acontecer dentre 3 ou 4 dias no máximo. Para quem não sabe o que está rolando, a disputadíssima região da Caxemira, que os indianos alegam que eles querem ter domínio completo, bem como os paquistaneses, teve um atentado que aconteceu que trouxe a morte de mais de 20 pessoas, 26 para ser mais exato.
A Índia alega que o grupo que fez esse atentado era um grupo financiado pelos paquistaneses, porque era uma área turística controlada pela Caxemira da Índia. A Índia, como retaliação, rompeu relações diplomáticas e cancelou o acordo de água, o rio Indo, que abastece o Paquistão, que é um país extremamente agrícola. O Paquistão construiu isso com uma atitude de guerra, inclusive, tá? Fez também uma série de sanções, pediu para os indianos saírem do seu espaço, cancelou vistos, fechou, por exemplo, o espaço aéreo e está numa situação praticamente pré-guerra. O ministro da Defesa do Paquistão deixou bem claro que a incursão militar da Índia, então, é iminente, porque eles alegam que os paquistaneses que ajudaram nesses atentados. Vale lembrar que o Paquistão justifica e fala que, na verdade, não ajudou, não sabe qual foi a motivação do grupo, mas que considera até um ataque de bandeira falsa. Ou seja, os indianos que teriam financiado o grupo para fazer um atentado contra a sua própria população para justificar atitudes agressivas contra o Paquistão. Professor, isso é verdade? Juro que muito difícil saber. O Paquistão alega que, nesse momento, ele reforçou todas as forças porque é algo iminente. Então, nessa situação, decisões estratégicas devem ser bem tomadas. A Índia não respondeu a essas acusações do Paquistão, mas vai lembrar que é um conflito que preocupa, porque são duas regiões historicamente conflituosas, que tem muita população, tem um terceiro membro que também domina a Caxemira, que é a China, e esses 3 países têm as suas próprias armas nucleares. O Paquistão já deixou claro que só usaria armas nucleares em risco de existência do seu Estado Nacional, mas não descartou completamente. Será, pessoal, que a Índia fará uma incursão, então, como o Paquistão alega, em um futuro próximo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.